Olá, olá pessoal! Vamos começar nossa terceira live de 2025. Hoje é uma live diferente, uma live especial. Eu tô em semana ali de lançamento, né? Não é de lançamento. Então vamos começar de novo, pessoal. Me embananei aqui um pouquinho. Então, boa tarde. Hoje a gente vai fazer a nossa terceira live de 2025. A gente vai fazer uma live um pouquinho diferente hoje. Nossa live hoje vai ser uma live estilo perguntas e respostas, tá? Eu vou responder as perguntinhas que eu recebi de algumas, né, mamães aqui que me seguem. Então a gente vai responder essas perguntinhas, tá bom? E gostaria de aproveitar aqui e ressaltar que dia 6 de fevereiro vou fazer uma aula secreta falando sobre os 5 passos para se preparar para uma amamentação sem dor. Então convido vocês a se inscrever, o link está na bio, tá? É só fazer sua inscrição, deixar os seus dados, entrar no grupo VIP e lá no grupo VIP você vai ter todas as informações de como que vai ser feito o acesso a essa aula secreta. Então só vai acessar essa aula quem estiver lá no grupo VIP, tá bom? Então convido vocês para participar. Como sempre, lembrando aqui alguns combinados, a live ela costuma ter uma duração de por volta de 30 minutos, tá? É uma live um pouquinho mais rápida e eu vou então fazer nesse estilo hoje de perguntas e respostas, tá? O tema da live é sobre mitos de preparação para amamentação. Então, quais os principais mitos que a gente tem ali quando a gente fala do que precisa fazer para se preparar para a amamentação. Então, assim, a gente tem alguns mitos, né? Quem quiser colocar aqui também alguma perguntinha, pode colocar que eu vou respondendo, tá? Então, a gente tem, sim, alguns mitos sobre como se preparar para a amamentação. Tem várias coisas que o pessoal recomenda, que o pessoal fala, né? Inclusive, alguns profissionais da área da saúde que acompanham as gestantes, né, durante ali o pré-natal, falam algumas coisas que são informações que já não estão tão atualizadas. Então, eu vou começar aqui com algumas perguntinhas e o que vocês forem tendo de dúvida também, vocês podem ir colocando aqui no chat que a gente vai responder, tá? Então, eu vou pegar aqui a primeira pergunta que chegou para mim, que foi assim, ó. O médico me falou para passar bucha no bico para calejar. É preciso? Dói demais. Então, gente, essa é uma informação dessas que eu falei que estão um pouco desatualizadas, né? Então, não, a gente não recomenda ficar passando bucha vegetal no bico do peito. Eu já ouvi falar de mães que receberam orientação para passar escova de dente no bico do peito para calejar o bico. Já ouvi falar de orientações de mães que receberam falando para passar o bico do peito no chapisco da parede do muro para calejar o bico do peito. Então, a gente não precisa calejar o bico do peito, tá? O próprio corpo ele vai se preparando para esse momento. Então, a gente vai tendo ali mudança no aspecto da pele da areola, da pele do mamilo. Às vezes até o formato do mamilo muda um pouco, essa pele tende a ficar às vezes um pouco mais escura. Tudo isso preparando para esse momento da amamentação. A pele ela tem que estar resistente e elástica ao mesmo tempo. Então, quando a gente começa a esfregar muita coisa ali no mamilo, acaba que a gente interfere nessa preparação, que a gente vai deixar a pele, entre aspas, mais resistente, né? Ela vai conseguir resistir a atritos mais fortes, só que ela vai perder um pouco a elasticidade. E aí depois na frente a gente não vai ter nenhum efeito benéfico dessa ação. Na verdade, ela está tirando proteções que a própria pele ali, que o próprio corpo está produzindo para esse momento. Então, a gente não recomenda passar nada. Se vocês já tiveram ouvido alguma orientação nesse sentido, gente, coloca aqui para eu saber. Vou contar mais algumas que eu já escutei. Então, só recapitulando. Já escutei passar bucha vegetal, esfregar a escova de dente, esfregar o bico do peito no chapisco da parede, esfregar. E depois também já escutei passar limão, né? Tem uma que o pessoal fala muito também, que é o tomar sol, né? Tomar sol, gente, não tem nenhum efeito prejudicial. Então, se você gosta de tomar sol, pode tomar sol no bico do peito, não tem problema nenhum. Mas não é isso que vai garantir que não vá machucar quando o bebê começar a mamar. Então, pode ser que você faça tudo o que te falaram
e aí depois machuca e talvez isso tudo que você fez trouxe mais prejuízo do que benefício, tá? Então não precisa passar bucha vegetal no bico do peito para calejar, mesmo porque dói demais, principalmente se for no primeiro trimestre e no último trimestre de gestação. A mama ela fica mais sensível nesses períodos, então não precisa, tá bom? A outra perguntinha que me fizeram aqui deixa eu só me reenquadrar aqui, gente, para ficar melhor para vocês. Me falaram que tem que usar concha para formar o bico. Qual que é a concha mais indicada? Gente, essa é uma dúvida muito frequente, né? Quando a gente fala de preparação para amamentação. Muitas mulheres têm o bico plano, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Então aqui, muitas mulheres têm o bico lisinho, outras têm o bico invertido e muita gente fala para usar a concha para formar o bico, tá? Para quem não conhece a concha, também vou mostrar. Então essa daqui é a concha que normalmente o pessoal recomenda, tá? O que seria o efeito dela? Você colocaria aqui e por pressão ela formaria um biquinho, vamos dizer assim, né? Ou um bico invertido, seria mesmo por conta da pressão. Só que a gente não recomenda também o uso da concha, por quê? Porque o formato do bico é uma questão anatômica, é uma questão do corpo, né? E ele é formado, ele tem esse formato por várias questões internas ali da própria anatomia, né? Tem, igual a gente tem, o que dá o formato do nosso corpo são músculos, acúmulo de gordura, alguns ligamentos. A gente tem esse mesmo padrão no peito, na mama, né? Então, o formato do bico do peito, ele tem ali estruturas internas que mantêm esse formato. Então, usar a concha não vai fazer mudar o formato do bico do peito. E como a mama fica sensível, ela está aumentando de tamanho, ficar usando a concha o dia inteiro para fazer essa pressão para a formação do bico, gera muito incômodo, pode gerar dor. Além do que a gente pode ter ali a geração, né, a promoção de doenças de pele, como candidíase, que é uma doença fúngica, ou algumas infecções bacterianas, por ficar um ambiente fechado e quente, né? E aí, então, não é recomendado o uso da concha para formar bico, tá, gente? Isso aqui é mais marketing do que realmente trazer um benefício real, tá bom? Vamos para a nossa próxima perguntinha. Quando devo começar a passar por mapa? Essa é outra pergunta que eu também recebo muito nos atendimentos de preparação para amamentação. É uma dúvida que muitas gestantes têm. Vem também de um marketing que foi feito em cima de uma pomada específica, né? Eu vou falar a marca aqui, mas E aí foi feito então esse marketing falando, né, que o uso dela durante a gestação ajudava a prevenir machucados no bico do peito. Só que não é isso que vai prevenir, e aí a gente volta lá no mesmo questão de passar a bucha, né? Se a gente fica passando pomada, muito creme, né, hidratante ali na região da areola, na região do bico, a gente vai interferir com a própria preparação que o corpo está fazendo para esse momento. Então, quanto menos a gente fizer, mais benefícios a gente tem. O próprio corpo, ele está se preparando para esse momento. Então, ele produz uma substância que já vai hidratar essa pele, vai lubrificar a pele ali da areola, do mamilo. Então, a gente não precisa passar pomada. Foi realmente mais uma questão de marketing que a gente teve. Outra questão de marketing que a gente também teve, gente, algum tempo atrás, não sei se todo mundo ainda recebe esse tipo de informação, era a aplicação do laser de baixa frequência. O pessoal hoje já conhece mais, né, o que é o laser para cicatrização de feridas, tirar a dor e tal. Um tempo atrás, alguns anos atrás, foi feita esse marketing falando que a aplicação de laser antes da amamentação, durante a gestação, também ajudava a prevenir fissuras. A gente não teve comprovação científica nenhuma de que isso é real, tá? Então, o efeito do laser, que a gente tem conhecimento, que tem publicações, que está em livros, né? É que ele ajuda sim na cicatrização.
Ele ajuda sim a diminuir a sensação de dor, mas a gente não tem nenhuma comprovação de que ele evita a questão dos machucados, né? Que ele vai evitar o peito ferir. Então, não precisa passar pomada, não precisa fazer aplicação de laser durante a gestação, porque não é isso que vai impedir ou que vai prevenir que aconteçam as fissuras, que aconteçam os machucados, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que ajuda nessa questão, tá? E reaproveitando para lembrar vocês que dia 6 de fevereiro eu vou fazer uma aula secreta, vai ser 20 horas, vai ser às 8 horas da noite, é uma quinta-feira, falando sobre os 5 passos para se preparar para ver uma amamentação sem dor. Então, se você está gestante e quer saber como se preparar para a amamentação, faz a sua inscrição na aula, o link está na bio, tá? Que vai ser uma aula muito boa e só quem estiver no grupo VIP que vai receber o acesso para essa aula. Continuando então, mas eu vou falar para vocês o que vai ajudar a prevenir que os machucados aconteçam, tá bom? A gente tem mais algumas perguntinhas aqui para responder. Agora outra perguntinha que falou aqui foi, me ensina o posicionamento da almofada? Gente, a almofada também é uma questão muito importante e que eu recebo também algumas dúvidas sobre isso. Vou pegar aqui uma almofada que eu tenho, tá pertinho aqui de mim. Então, esse daqui é um modelo mais comum que a gente acha aí, né? E aí, o que a gente precisa pensar em relação à almofada? A almofada, deixa eu ver se eu chegar para trás melhor. Isso. A almofada, ela precisa dar um apoio para o cotovelo da mãe. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, como escolher uma boa almofada? E isso vai depender desse posicionamento. Então, primeiro você vai ver o tamanho da sua poltrona, da sua cadeira, onde que você vai amamentar. E aí, por isso que na loja nem sempre a gente consegue fazer o mesmo posicionamento que a gente faz na loja que a gente faz em casa. Por quê? Porque essa almofada ela precisa me abraçar, tá? Por exemplo, aqui nessa cadeira que eu tô, ela já não tá tão boa, ela tá grande. Então, eu precisaria dar uma empinadinha dela aqui atrás. Aí o segundo ponto é ver se ela tá dando suporte pro meu cotovelo, tá? Então, tem que ter suporte pro cotovelo. O princípio da almofada não é só apoiar o bebê, mas trazer conforto para a mãe. Por quê? Porque é cansativo a gente ficar numa mesma posição. Então, aqui eu consigo apoiar o cotovelo e relaxar os ombros, relaxar as costas. E aí, eu apoio o bebê aqui no meio, tá? Vamos supor que o bebê está um pouquinho maior, eu posso afastar um pouquinho mais a almofada para o bebê encaixar melhor, mas sempre lembrando que o principal da almofada de amamentação é dar apoio para os cotovelos, tá? Então, para escolher uma boa almofada, primeiro é ver se ela se encaixa direitinho na poltrona, na cadeira, no sofá onde você vai amamentar. Segundo é ajustar ela bem perto ao corpo, tá? E lembrando para ela trazer conforto para o seu cotovelo. Como eu sou uma pessoa mais alta, meu braço é maior. Então, essa minha aqui já está me dando um suporte muito bom. Mas, se a gente observar aqui, ó, essa almofada, ela começa mais cheia, aqui na parte da frente, e ela vai caindo, tá? E essa também que eu já usei, né, gente? Essa é minha mesmo, de quando eu amamentava meus filhos. Só que ela vai caindo. Se você tiver uma estatura um pouco menor, às vezes essa quedinha que dá aqui, já não vai te dar esse suporte, tá? Então, observe, sempre faça esse teste. Se você estiver na loja, pergunta se tem um lugar onde você possa sentar, uma cadeira, para você fazer esse teste, tá? Chega em casa, faz o teste também, se não ficou bom, volta na loja e troca, tá bom? É muito importante essa questão, porque ela vai te trazer ali um auxílio de conforto na hora da amamentação, tá bom? Deixa eu ver aqui, fizeram uma perguntinha aqui pra gente, a Carlota. Tem um bebê de 2 meses e 27 dias, complementando com fórmula. Às vezes, ao terminar a mamada, coloca a mão na boca. Seria fome ou só fase oral? Carlota, muito interessante sua pergunta, tá? Também vai ajudar para as mamães que estão se preparando para amamentar. Então, assim, gente, a gente fala sobre os sinais de fome do bebê, né? O bebê ele tem 3 níveis de sinais de fome. Primeiro nível, que ele vai começar ali, mexer mais os bracinhos e as perninhas, vai levar a mão à boca, vai começar a sugar os dedinhos e vai começar a fazer um movimento com a boca como se ele estivesse amamentando. Eu gosto de dar um exemplo que parece
não sei se é da época de vocês, é da minha, né? Uns desenhos antigos que ficam os passarinhos assim, com a boquinha pra cima, esperando a mamãe passarinho levar minhoquinha pra eles. Então, o bebê, quando ele quer mamar, ele faz esse movimento muito parecido. Então, ele fica como se ele estivesse mamando no ar. Faz até uns barulhinhos, tá? E aí, como ele ainda não tem controle total de movimento de braços, o seu bebê já tem, né, 2 meses ali, mas no comecinho ele não tem tanto. Então, tudo que passar perto da boquinha deles, eles vão levar e vão sugar, tá? Só que eu preciso analisar isso dentro de um contexto. Então, não é só levar a mãozinha na boca e sugar. Ele precisa estar fazendo esse movimentinho com a boca, precisa estar com os movimentos corporais um pouquinho mais agitados, e ele vai fazer movimento de busca com a cabeça, que é girar a cabeça de um lado para o outro, realmente buscando a mama ali para fazer a amamentação, tá? Então, esses são os primeiros sinais de fome do bebê. Se ele não mamar nesse momento, ele vai intensificar os sinais, então ele vai movimentar mais, vai fazer carinha de bravo, vai enrugar a testa, vai fazer carinha de bravo, vai ficar com o rostinho bem vermelho, porque ele tá ficando nervoso, e aí ele vai sugar os dedos com mais vontade e vai fazer mais ainda o movimento de busca com a cabeça e o movimentinho com a boca, como se ele estivesse mamando o ar, tá bom? E o último sinal que ele dá de que ele quer mamar é começar a chorar. Então, o sugar a mão por si só, sem nenhum outro movimento, sem nada, sem que a gente consiga identificar mais nenhum sinal de fome, é só porque o bebê levou a mão à boca e tá sugando, tá? E eles gostam muito, traz acalento, eles se acalmam. Já é um movimento que eles faziam desde dentro do útero, então dentro do útero o bebê, quando já tá chegando ali, né, no final da gestação, ele já consegue colocar a mãozinha dentro da boca e sugar os dedinhos, eles se acalmam com isso, então traz ali uma tranquilidade. A sucção em si, o ato de fazer a sucção, é um ato que acalma os bebês, né? Então, às vezes, ele já não quer mamar mais, aí ele só põe a mão ali na boca para fazer esse momento de acalento, para se acalmar um pouquinho mais, talvez dormir depois, tá? Então, pode ser isso, Carlota, mas observa também se não tem alguma questão de refluxo, tá? Porque bebês com refluxo também tendem a ficar sugando bastante os dedinhos durante o dia, salivar bastante. E aí, se você observar isso, é bom contar isso na consulta do pediatra, tá? Me conta aqui se eu conseguir responder sua dúvida, Carlota, por favor. Pessoal, eu vou ler agora a última perguntinha que me fizeram lá nas caixinhas dos stories. Como tem que posicionar a boquinha do bebê? Estou com fissuras por causa da pega errada. Então, isso também vai ajudar para as mamães que vão amamentar, né? Agora eu vou só sair aqui rapidinho e pegar minha boneca. Tadinha, ela caiu. Então, gente, como que a gente vai posicionar o bebê, né, a boquinha do bebê na hora da mamada? Eu vou deixar minha bonequinha aqui mais de ladinho para mostrar para vocês. E vou pegar uma das minhas mamas aqui de exemplo. Então, como que a gente faz? A gente faz o que a gente chama de pega sanduíche. Então, a gente vai pegar o peito como se fosse dar um sanduíche pro bebê, tá? Mas lembrando que eu tenho que fazer na mesma direção da boquinha do bebê. Então, aqui a minha tá mais sentadinha, eu vou fazer nessa posição. Se ela tivesse mais deitadinha, aí se eu fizesse assim, não ia dar certo, ó. Ia ficar ao contrário. Aí eu teria que ajustar para ficar na mesma posição da boquinha. Mas para ficar mais fácil para mostrar para vocês, vou colocar ela sentadinha aqui, tá? Então, a gente vai fazer a pega sanduíche, né? Posicionando ali na mesma direção da boquinha do bebê. A gente vai posicionar a ponta do bico com a ponta do nariz. E a gente vai passar aqui para estimular o bebê a abrir bem a boca, tá? Na hora que o bebê abre bem a boca, a gente escorrega e aí o bebê vai mamar. O que a gente vai observar quando o bebê pega direitinho? Deixa eu colocar aqui na câmera. Ó, o queixinho colado na mama, o narizinho livre para respirar e as bochechinhas sempre redondinhas, tá? Então, isso a gente observa que o bebê fez uma boa pega, ele pegou direitinho. Tem outros pontos para a gente avaliar, mas em relação ao posicionamento da boquinha do bebê é isso. Sempre observar, abrir bem a boca na hora que for fazer a mamada, né? Estimulando ali a ponta do bico na ponta do nariz do bebê e entre o nariz e a boquinha e o lábio superior. Vai colocando o bebê, abriu bem a boca, encaixa o peito na boquinha do bebê, de forma que ele fique com a boca bem aberta.
o queixo fica encostando na mama, literalmente, e o narizinho livre para respirar e as bochechinhas sempre redondinhas e cheinhas, tá? Esse é um bom posicionamento que a gente faz. E esse, gente, é uma das coisas que a gente precisa aprender enquanto a gente está se preparando para a amamentação, para que a gente não tenha fissuras, para que a gente não sinta dor ao amamentar, né? Então, essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem para aprender ali para a questão de técnica de amamentação. Só que amamentar não é só técnica, né? A gente precisa lembrar que amamentar perpassa ou passa por várias questões. Então, eu gosto de ressaltar a importância dessa preparação para a amamentação ser uma preparação integral. A gente preparar o corpo com técnicas, questão de posicionamento, posições para amamentar, como faz ordenha, né? O que a gente precisa ou pode e não pode comer, então tudo isso é muito importante, mas isso faz parte da preparação do corpo para a amamentação. Além disso, a gente precisa preparar a mente, a gente precisa preparar a alma e a gente precisa preparar o espírito para essa questão da amamentação. Porque às vezes está tudo tranquilo, está tudo certo, a mãe não está sentindo dor nenhuma e mesmo assim para ela ainda é muito difícil amamentar. Por quê? Porque a gente talvez preparou só um desses pontos. Então a gente precisa preparar esses 4 pontos e por último, que é o 5º passo, unir todos esses pontos de forma integral, tá? Então esses são os 5 passos para a amamentação sem dor. Preparar o corpo, preparar a mente, preparar a alma, preparar o espírito e integrar todos esses passos num único ponto para que você esteja realmente preparada para amamentar o seu bebê e consiga superar as dificuldades e as dores que podem acontecer. Quando a gente fala uma amamentação sem dor, não quer dizer que talvez vai ser uma amamentação inicialmente sem dor, mas é você conseguir ter todas as ferramentas que você precisa para superar as dificuldades na sua amamentação e conseguir viver um momento de amamentação plena, prazerosa, sem dor, e que isso vai ser uma transformação na sua vida. Então, gente, respondi. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar aqui, a gente ainda tem alguns minutinhos. Mas é muito importante essa preparação para amamentar, tá? E por conta disso que eu pensei na aula secreta, os 5 passos para uma amamentação sem dor. Só relembrando, talvez alguém chegou aqui mais para o finalzinho da live, dia 6 de fevereiro, às 20 horas, eu vou fazer uma aula secreta. Ela é totalmente gratuita, vai ser online, tá? Quem quiser participar, é só se inscrever no link da bio e entrar no grupo exclusivo, tá? E é lá no grupo exclusivo que eu vou passar os dados de acesso para a aula, tá? Então, agradeço a presença de todos vocês. Espero que tenha sido uma live de bom proveito. Hoje a live foi diferente, foi uma live de perguntas e respostas, então realmente trouxe as perguntas que me foram feitas na caixinha dos stories, tá? Gente, convido vocês também a acompanhar sempre a caixinha lá dos stories. Meus stories, tô movimentando ele um pouquinho mais. E aí sempre deixar as dúvidas de vocês por lá, que isso vai me ajudar a criar mais conteúdos de valor para vocês, coisas que realmente vocês estão buscando e querendo saber, tá bom? Ó, a Mariana mandou uma perguntinha aqui pra gente. Bebê de 1 mês chupando a mãozinha fechada. É fome? Então, Mariana, a gente falou um pouquinho antes, mas eu vou recapitular, tá? Os sinais de fome do bebê, ele vai incluir não só sugar a mãozinha, tá? Mas ele vai incluir movimento de busca com a cabeça, então virar a cabeça de um lado para o outro e fazer um movimento de abertura de boca como se ele estivesse mamando o ar, tá? Vai ficar fazendo isso, levando a mãozinha à boca, mexendo mais as perninhas, os bracinhos, ele vai ficar mais inquieto, tá? Então, só sugar a mãozinha não significa fome, tá? Agora, se tá sugando a mãozinha, tá mais inquieto, tá fazendo esse movimento de busca, tá abrindo e fechando a boca, né? E aí vai intensificando esses sinais, ficando ali um pouco mais irritado, até chegar ao ponto de chorar, aí sim a gente pode entender como fome. Agora, se o bebê tá tranquilo e só tá chupando a mãozinha, pode ser porque ele tá tá chupando a mãozinha para se acalmar, para se tranquilizar, que a sucção, ela tem essa capacidade no bebê, ela traz uma sensação de conforto, ou pode ser que seja talvez também uma questão de refluxo. Então, bebês que têm refluxo, eles tendem a sugar mais a mãozinha, tá? Só que eles salivam bastante também. Então, tem gente que comenta assim, já comentaram isso quando minha filha
teve um quadro de refluxo um pouquinho mais forte, e aí ela ficava, né, babando bastante, com a mão dentro da boca praticamente o dia todo. E aí o pessoal falava assim, será que já é dentinho? Ela com 2, 3 meses. Sabia que não, né? Mas por quê? Porque quando os dentinhos estão para nascer, saliva bastante também. Mas o bebê que está com refluxo, um pouquinho maior ali, ele tende a salivar bastante, né? E aí fica escorrendo pelo cantinho. E ele também suga bastante os dedinhos e a mão, porque isso ajuda a trazer uma sensação de conforto em relação à questão do refluxo. Então, se você observar esses sinais, é bom às vezes comentar com o pediatra, tá? Mariana, não tem problema não, pode perguntar aqui, tá? A gente já tinha comentado, mas é sempre bom reforçar. Pessoal, vocês têm mais alguma perguntinha? A gente já tá chegando nos momentos finais da live. Então, gente, quem for gestante e estiver aqui acompanhando, faça sua inscrição para a aula secreta. Quem não for, né, mas quiser participar para conhecer um pouco mais dessa visão integrada em relação à amamentação, também seja super bem-vindo à nossa aula secreta. E caso vocês conheçam gestantes que estão se preparando para a amamentação, manda esse convite para elas, fala que vai ter a nossa aula secreta dia 6 de fevereiro, às 20 horas, totalmente online e gratuita. O link está na bio. Bom? A gente se vê sexta-feira agora, tem outra live. Gente, tchauzinho e até a próxima live.